dia. Todos bem? Sim? Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, sempre bom que seja um bate-papo, que vocês também participem, tirem as dúvidas, porque o tema ele está relacionado 100% a nós, né? Nós como espíritos, certo? Num tema que a gente sempre tem uma resposta pronta para ele, né? O que é ser espírita? Qual é a resposta que a gente sempre dá quando fala o que é ser espírita? Não, ninguém tem resposta pronta? Não? É que normalmente as pessoas respondem. Segue a doutrina espírita. Sim, também segue a doutrina espírita. Ele não só que lê as coisas, mas você pratica, né? Ah, muito bom. Olha, eu pensei que vocês iam colocar aquele chavão, né? Ser hoje melhor do que fui ontem e melhor do que sou hoje, né? Normalmente a gente responde isso e assim fica. Isso é ser espírita. Tá? A gente vai compreender assim o processo e o que é esperado de nós que estamos dentro deste aprendizado que o Espiritismo traz e que na realidade é um aprendizado que Jesus nos trouxe. O Espírito só veio a levantar o véu de coisas que nós não podíamos compreender, né, em outras encarnações e que hoje já temos capacidade de entender por causa da evolução que houve em nosso planeta em todos os setores. Né? Então a gente tem capacidade de compreender coisas que não compreenderíamos porque a ciência ainda não tinha levantado o véu e hoje já levantou. Né? Bom, a gente vai trilhar por esse caminho que não vai diretamente ao ser espírita, começa um pouquinho antes, tá? Para que a gente compreenda qual é o chamamento que a doutrina espírita faz para nós. Tudo bem? Então, podem participar à vontade, perguntar, tirar dúvidas e até complementar, tá bom? Então, vamos lá. Espíritas não praticantes. Alguém aqui é espírita não praticante? Não? Não tenho medo de levantar a mão, não tem problema nenhum. Eu costumava dizer que Sair eu do era uma mato, espírita já do tá Paraguai. Hã? Quando alguém me perguntava o que eu era, eu dizia, sou uma espírita do Paraguai. Ah, é? Porque eu dizia que eu não praticava. Eu acho que eu estou na tentativa de praticar, mas ainda não me considero uma praticante. Entendi. Então vocês acham que esta frase ela é coerente? Espírita não praticante. Acham que sim. Bom, vamos entender então todo esse processo aí. Tá? Bom, Oi? Isso é uma frase muito usada no catolicismo, né? No espiritismo não tem como. É verdade, né? Tem muito católico não, que se diz, né? Católico não praticante. Né? Que vem aí de família católica, mas não nem sequer frequenta a missa, não faz nem aquele básico da religião, vamos dizer assim. Né? Mas vamos lá, ó. Brilhe sua luz. Então a gente vai começar um pouquinho lá para trás. Tá bem? Ó. Meus amigos, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Aí já vai a primeira reflexão que a gente tem que fazer depois que sair daqui. Né? Qual é o caminho que eu procuro, né, para me alimentar? Então ele diz assim para nós, ó, a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo na terra das emoções, cada espírito exige tipos especiais de emoções. Qual emoções nós temos procurado? Há sofredores inveterados. A gente vai agora, claro que intimamente, a gente vai procurar se localizar, né? Então,
são sofredores inveterados, que outra coisa não demandam além de sofrer. Tudo que vivencia, ele deságua em sofrimento. Né? Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado durante séculos. Nunca vejo o lado bom das coisas. São escolhas. É isso que está sendo colocado para nós. Né? Então, nós temos o livre-arbítrio e cada um se mantém ou não nessa forma de viver. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além de sofrimentos. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Eu sofro e o tempo todo estou solicitando ao meu irmão a piedade para comigo. Eu sou sempre o coitado da história, eu sou sempre aquele que é injustiçado, aquele que não é visto. Então eu me coloco nesta posição e fico em busca deste olhar de compaixão do outro. Isso é escolha. Por que é escolha? Eu posso sim estar vivenciando situações difíceis que eu não posso sozinha me desvencilhar dessa vivência? Claro que posso. Né? Mas nós estamos num processo evolutivo onde existem diversos setores, pessoas, né? Amigos, e a gente pode citar muito mais coisas que nos auxiliam a mudar essa forma de viver. Mas de quem depende este movimento de mudar? De nós mesmos. De nós mesmos, né? Porque não existe nada externo que faça me modificar interiormente. Isso é tão verdade que Jesus esteve conosco, propiciou cura a alguns, porque não foram a todos, e mesmo aqueles que foram curados, nem todos permaneceram curados. Imagina receber a cura do mestre e não permanecer curado. Por quê? Nos é dado o livre-arbítrio e isto é respeitado, porque isto é uma lei divina. O livre-arbítrio faz parte da lei divina, certo? Bom, temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo do que se alimentam. A gente vivencia isso todo dia, né, gente? Né? Coisas sérias e que são colocadas de forma irônicas e a gente ainda acaba fazendo, assim, engrossando a fila, vamos dizer, né? Dessa alimentação da ironia. Tá? Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem. Né? Ou seja, aquele que não tem a capacidade de modificar o seu modo de ver, né? O seu modo de compreender as coisas, não está aberto ao diferente. Por mais que ele se devote a adquirir conteúdos diferentes, estudar conteúdos que são contrários ao seu pensamento, ele permanece sempre na posição de contraditor. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque nós, como espíritas, nós vamos ver ao longo do texto, né, que nós achamos, né, temos a impressão que estamos num núcleo que é superior aos demais núcleos religiosos.
E aí acabamos estudando e saímos pregando sem o propósito do bem, mas sim o propósito de contradizer o conhecimento do outro. É disso que ele está dizendo aqui. E em todos os setores da vida. E uma das coisas que a gente vê que é muito nítido e estamos vivendo hoje é a política. Né? O futebol. Né? Nós vivemos muito isso. E nenhum dos temas que Emmanuel vai abordar aqui, gente, nós estamos excluídos. Podemos estar menos enraizados nele e mais em outros, né? Mas a gente participa um pouquinho de todos eles, tá bem? Preparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga veneno como licor, tá? Então, aí está falando das escolhas que a gente faz, tá? Nos variados climas do mundo, há quem se nutre da tristeza, escolhe a tristeza como maneira de viver. Se nutre da solidão, se nutre de prazer barato, se nutre da revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. Depois eu vou dar o livro para vocês, vai passar aqui o livro, né, do Emmanuel, que é muito interessante esse livro, né? E o importante é que a gente faça reflexão de cada coisa que seja dita, porque é para nós o que está sendo colocado, né? O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entendiou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear amor em companhia do Mestre. Quem se percebe nesse movimento? Eu me percebo. Eu também. Eu não consigo. Vamos repetir? Ó, o homem que já se entendiou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Só de vocês estarem aqui, pelo menos uma pontinha do dedinho já está nisso, gente. Né? Senão a gente estaria em outro lugar. Tá? Então, nós já estamos conscientes de que é pesado viver com as escolhas anteriores. Não que a gente não viva ainda, mas nós já estamos almejando uma vida diferente, né? Embora seja um processo lento, gradativo, onde exige de nós muito esforço, porque não é fácil nós irmos transformando hábitos enraizados em hábitos novos e saudáveis. Então a gente dá um passinho para frente, dois terços para trás, aí dá mais um passinho para frente, né? E assim a gente vai, mas sempre persistindo. Esse é o processo daquele que pede a luz da sabedoria. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclama o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Fala do Emmanuel essa segunda, tá bem? Então, já começamos aí a perceber um pouquinho do que é ser espírita, né? Então, ser espírita é almejar a luz em mim. Almejar que a luz brilhe, né? Porque, na realidade, nós somos luzes. Somos centelhas divinas, filhos de Deus, né? Porém, precisamos lapidar esse diamante para que a luz venha à tona, certo? Assim, os últimos
serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: os espíritas são considerados os trabalhadores de última hora. Vocês sabem por que nós somos considerados os trabalhadores de última hora? Porque nós, espíritas, temos a oportunidade de adquirir o conhecimento da vida espiritual. Né? Ou seja, nós somos chamados a nos olharmos como espíritos que somos. Né? E essa luz, ela deve ser levada para o mundo através de nós, espíritas. Então, nós somos os trabalhadores de última hora. Por quê? Porque nós temos a capacidade, caso nos empenhemos em ter, a capacidade de levar luz a questões que nossos irmãos ainda não tiveram a compreensão. Por exemplo, a vida após a morte, como ela funciona. Né? Esta experiência, porque das dores, né? Porque dos sofrimentos, das perdas de entes queridos, e assim vai, nós vamos ver cada um deles, tá bom? Então, nós somos trabalhadores de última hora. Olha, o espírita, bons espíritas, meus bens amados, sois todos os obreiros de última hora. A responsabilidade não é pequena. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros de última hora. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 2. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através das características essenciais. Então, agora, passa da aquisição de conhecimento para a prática. Né? Eu tenho que ser 100% tudo isso? Claro que não. Nem serei nesta vida. Mas é o exercício de iniciar o processo. Tá ok? Então vamos lá, ó. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Ou seja, o meu respeito para com a divindade norteia a minha vida. Né? Cada vez que eu vou fazer uma crítica ou um aconselhamento, sempre eu penso na lei divina. Eu uso o raciocínio para isso. Por isso que é necessário o conhecimento. Tudo bem? Ó, considera a humanidade como a sua própria família. Difícil, né? Estou fora do quadrado. Ele está me acompanhando, igual na TV, entende? Não é fácil ser filmador, viu? Olha, considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo da carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Não é passar batom nem base. Não é isso que ele está falando. Né? É eu cuidar do corpo físico para que eu tenha a oportunidade de cumprir a minha programação reencarnatória. Ou seja, experienciar a vida no tempo programado, do nascer até quando foi programado a minha volta ao plano espiritual. E isso demanda muito cuidado e demanda ainda se limitar em diversas coisas. Que é um exemplo bem simples. Alimentação, por exemplo. O pensamento, que já não é tão simples. Né? Então, olha lá. Porque esta ferramenta é importantíssima. Né? Manter a nossa lucidez, manter a nossa energia para o trabalho, porque vocês vão ver que o trabalho ele é lei divina. Né? Então, é um tema aí que é muito importante.
Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Sabe aquela história de que se eu ganhar na cena, aí eu vou ajudar a instituição de caridade? Alguém já ouviu essa expressão? Nossa, se eu ganhar na cena, eu vou doar uma boa parte do dinheiro. Olha que negócio bom, né? Que a gente faz com Deus. Tá? Quando eu aposentar, eu vou ajudar. Por isso que ele está falando isso, ó. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro. Tenha tempo, não tenha tempo. Então, em qualquer posição que eu estiver, eu tenho sim o dever para comigo, não é para com o próximo, é para comigo, de doar o meu tempo para o trabalho edificante. Quando fala edificante, a gente fala, mas o meu trabalho é edificante. Eu tenho o meu trabalho que me remunera e é edificante. Claro que é edificante. Mas ele está falando aqui de nós espíritos. Edificante para nós que, em um determinado momento, nós vamos voltar à pátria espiritual e levaremos daqui o quê? Aquilo que nos esforçamos para dar um passinho à frente na trajetória da evolução. É disso que está sendo tratado aqui. Obstém-se formalmente de profissionalismo religioso. Então, não está ligado a uma profissão, e sim a uma maneira de viver. Porque a profissão, você veste a máscara, daquela profissão. Como assim? Hoje, eu, Viviane, sou engenheiro. Eu sou engenheiro? Sou? Não. Hoje. Eu estou. Estou. Eu estou. Quando você exerce a função, aí você... Não, sim, mas eu estou. Eu não sou, eu não vou ser. É porque eu sou um espírito. Eu não sou um espírito. Eu estou nessa programação reencarnatória, escolhi uma profissão para atuar nesta experiência, então eu estou. Assim como eu não sou Viviane, eu estou com esse nome. Já fui muitos outros nomes. Então, a gente não vai se formalizar como profissional da religião, porque religião é se religar com Deus. Então, mas realmente, daí sim, ser religioso é estar ligado com Deus. Daí não é a questão de estar, porque como profissão eu estou, não sou. Tá bem? Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Todo mundo aqui tem consciência que está no processo evolutivo? Que tem muito a evoluir? Sim. Sim. Por que eu quero exigir do outro aquilo que eu nem sou? Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesmo, ante os resultados das próprias obras. Sinto as dores? Sinto. Mas devo me revoltar? Se eu tenho o conhecimento do livre-arbítrio e enxergo que o livre-arbítrio é bênção divina, por que eu reclamo? Se o plantio é meu. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno e à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensível cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação da sua própria fé. Então, seja a mesma pessoa em todos os lugares. E que ainda é difícil para nós, porque a gente está em roda de amigos, a gente é uma coisa, e o interessante é que a gente sempre tem a propensão
e isso é porque nós já fizemos isso ao longo de diversas encarnações, no processo de ser aceito, né? Eu quero ser aceito pelo grupo, mas eu não penso que isto é dar um passinho para trás na minha união com Jesus. Então, eu estou aqui na casa espírita, quando eu estou lá no grupo do churrasco, por exemplo, qual é o meu comportamento? Não que não possa estar no grupo do churrasco, claro que pode, né? Mas como eu me comporto dentro desses grupos que me deixam, né, com, vamos dizer assim, com um olhar aí diferente. Exalto ao bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Bom, gente, a lista é longa e a gente percebe que nós estamos inseridos quase que em todas as colocações, né? Porém, ainda bastante carentes de mudança. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse ao equilíbrio e à segurança da comunidade em que vive. Nesse tema aqui, nós temos uma colocação no Livro dos Espíritos que fala que toda noite a gente precisa passar em revista tudo aquilo que a gente fez durante o dia e perguntar para nós mesmos se aquele comportamento tivesse sido praticado pelo meu irmão, né, se eu aprovaria. Alguém faz isso à noite? Eventualmente, né? É perigoso daí não dormir, né, gente? É perigoso não dormir. Exerce tolerância fraterna, corrige o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Isto é dificílimo para nós. Vocês podem ver as colocações que a gente faz, né? Ele é um bêbado, a gente fala assim. Aí aquele lá é bêbado. Então eu já olho a dificuldade e considero aquele ser como se não tivesse mais solução, né? Ou seja, eu não separo o enfermo da enfermidade. Eu já rotulo, né? Ah, aquele é um drogado. Não é assim que a gente faz? Então, isso é muito sério, porque enfermo é uma coisa, enfermidade é outra. Todos nós somos espíritos, filhos de Deus, vivenciando uma experiência necessária. Ninguém vivencia experiência sem nela estar incutida a oportunidade para a melhora, mesmo que isso não aconteça nessa encarnação. Então, ter um olhar de desprezo ou de repugnação em relação ao nosso irmão por causa da vivência que ele está tendo e que essa vivência ela vem à tona aos olhos da sociedade, porque nós interiormente não temos dificuldades menores. Elas podem não estar à tona e aí por isso não trazer julgamento do exterior. Então é isso que o Espiritismo traz para nós. Olhar sempre que existe uma experiência que eu posso trabalhar para aliviar, não vou conseguir eliminar, porque depende do movimento do próximo, né? Do livre-arbítrio do outro, mas é dever que a gente auxilie para aliviar. Julgar e condenar, jamais. Quantas vezes a gente olha para uma periferia e fala que lá tem que se combater o tráfico de droga, tem que chegar lá e atirar, tem que chegar lá e matar. E quantas vezes a gente escuta falar assim, vamos fazer um trabalho nessa periferia, vamos dar educação para as crianças, vamos mostrar outras coisas para ela, para que a gente não julgue ela no semáforo depois, falando, ele é um drogado, ele está ali porque ele quis, ele está ali porque ele quer. E
Perfeito. não sabe qual é o trabalho que é feito no bairro dele, dentro da casa dele. Então, Você trouxe uma colocação muito excelente, né? Primeiro porque a gente vive numa bolha e julga o ambiente em que o outro vive que eu mal conheço, né? Não é isso? São gastos milhões e milhões para combater o tráfico de drogas. E quanto que é gasto para uma educação da criança? Exatamente. São palavras bem fáceis de entender. Combater, pacificar, educar. Sim, esse antagonismo, né? Combate vem de guerra, vem de tragédia. E que alimenta o mal. Exato. Né? Alimentador, alimenta o mal. Né? Exatamente isso. A sua colocação ela é muito importante porque ela é extremamente abrangente. Né? Porque quando eu vejo uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto, eu tenho que perguntar para mim o que eu tenho feito para mudar esta realidade. O que eu tenho feito? Porque é muito fácil eu chamar meu irmão de vagabundo, né? E me manter na posição de orgulho, porque eu saí de uma família pobre e estudei, me esforcei e hoje eu sou quem eu sou e o outro não consegue, então para mim ele é um vagabundo. As coisas não são assim, nós somos espíritos, nós não conhecemos as vidas anteriores e nem sabemos por que nós estamos hoje nessa posição onde que eu tenho oportunidade e força para mudar a minha realidade. Isso não quer dizer que eu já seja um espírito melhor que o meu irmão. Não quer dizer, nós ainda não sabemos quem nós somos. Essa é a grande verdade. A gente vem para o planeta com o véu do esquecimento para que a gente possa aprender, desenvolver ferramentas para aí enfrentar os desafios maiores. Então nós temos que fazer muita reflexão sobre isso, antes de sairmos julgando. Tanto que Jesus foi muito claro: atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Sério. A gente vê hoje o quanto nós nos tornamos libertos de trazer os nossos equívocos nas redes sociais. A gente vê cada coisa que é impressionante do julgamento em relação ao próximo. São as coisas seríssimas e energias que estão aí circundando e sendo emitidas para o planeta inteiro. Onde que a gente parou? Estuda sempre. Estuda sempre para dissipar a ignorância, né? Ama sem escravizar e sem ser escravizado. Eu não tenho posse de ninguém, nem do meu filho. Ama sem escravizar e ser escravizado. Nós somos viajores do universo em busca da liberdade. Claro que nós temos responsabilidade com aqueles que Deus nos deu para que a gente encaminhe da melhor forma possível, mas sempre pensando em libertar, em não em escravizar. Escravizar do meu amor. Não vai embora porque senão eu morro. Aí o filho resolve ir para o outro país, pronto, mas se você for eu vou ficar sozinha. Então são coisas que nós somos espíritos, todos nós iremos um dia e todos nós nos encontraremos um dia, e se Deus quiser melhores. Age, não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Porque nós também estamos num processo em que o trabalho a gente ainda coloca como um fardo pesado. Tanto que a busca da aposentadoria é enorme. Então a gente tem que fazer com alegria isso. Age sem paixões partidárias, olha lá. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Isso sou eu que estou falando, hein, gente? É Emmanuel.
Só que nós estamos vivendo isto. Né? Sempre vivemos na realidade. E nós, quando a gente tem os filhos, de cara a gente já começa a ensinar o partidarismo. Né? De cara. Não é à toa que eu quando tive meu primeiro filho, a primeira coisa que meu marido fez foi pôr a camiseta do Corinthians na porta lá do quarto da maternidade. Ele nem tinha nascido ainda, ele já tinha que ser partidário de um time. A gente pensa que é brincadeira isso, mas a gente vai moldando o espírito, né, para formar grupos e discriminar outros. É verdade. Parece besteira, mas não é besteira. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Esse aí, mais difícil ainda, né? Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica, quando possível, a própria existência. Então, ele está falando do ter menos, né? Que é simplificar a vida. Lá no Livro dos Espíritos fala, existe uma felicidade que é compatível para todos nós? Existe. A posse do necessário e a consciência tranquila. Essa é a chave para que nós tenhamos a felicidade possível neste planeta. Porque a gente trabalha muito hoje, né, gente? E nem sempre é pela posse do necessário. Acata os preceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar. Acata os preconceitos dos outros, enquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceitos algum. Nós estamos num desafio enorme na nossa sociedade, desafio pessoal, que é eu enfrentar os meus preconceitos. Porque hoje existe uma liberdade onde as pessoas estão sendo cada dia mais motivadas a serem quem elas são, né? A aceitarem quem ela é, né? E se sentirem merecedoras de estar em todos os lugares e de almejar tudo que os outros podem almejar. Quem é desafiado nesse processo? Eu sou desafiada. Não é? Não é assim? Não é? Hoje, a gente vai nos lugares, né, e encontramos irmãos que nós, às vezes não temos, né, preconceitos. Temos. Sim. E temos que olhar para dentro e por que eu tenho preconceito? Por quê? Então, eu tenho que aceitar. Se ela tem preconceito, eu escuto, né? E compreendo que ela ainda não tem o conhecimento, né? E que vai ter a oportunidade de desenvolver a necessidade de modificar isso. Mas eu não vou me alinhar ao preconceito. Não perde, somos espíritos. Vocês estão entendendo por que o espírito é o trabalhador de última hora? Definindo o seu espírito na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. A lei está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais. É muito interessante transitar por elas. Andai enquanto tem de luz. Nós vamos falar do tempo de hoje.
Ixi, nós vamos chegar nem na metade. Tempo de hoje. Chamado a prestar contas de seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele sente que apanhou de passagem o pensamento dos que precederam, ou seja, conhecimentos pretéritos. Entra de nova na liça, é espaço de luta, tá? Amadurecido pela experiência para avançar mais. Hoje é o tema fundamental das proposições do tempo. Ontem é retaguarda, amanhã porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Hoje é um tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem retaguarda, também repetiu aí, tá? Dia de recomeçar experiências que nos melhoram e reajustem. Então, o dia de hoje. O dia de hoje é o dia de recomeçar. De consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumina a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos guarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir a decisão. De promover o encontro que nos valoriza as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversários ou de orar por eles se a consciência não nos permite ainda reprogramar. Essa frase é importante, gente. Olha, quantas mágoas se convertem em crimes por não haveres dado 1 minuto de amor para extinguir o prazer do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a unidade em meia hora? Por que ele está falando isso? Porque ele está falando da oportunidade da reencarnação. Nós já vivemos muitas experiências em outras religiões. Porém, hoje nós estamos tendo a oportunidade do esclarecimento de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Não é isso que o Espiritismo fala para nós? Né? Então, que a gente saiba ter esse olhar, né, trazendo a nossa consciência desperta, né, porque nós temos uma consciência que não é a desperta, mas que nós tragamos a consciência nos momentos dos desafios. Né? O tempo, como a luz solar, é concedida a nós, todos em parcelas iguais. Todo mundo tem um tempo igual. Não há distinção disso. Porém, né, as obras a que diferem dentre elas, as obras que diferem dentre elas por partirem de nós. Então, nós usamos o tempo conforme o nosso livre-arbítrio. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispõe. Todo mundo enxerga aqui? Todo mundo? Sim? Sim. Pelo menos na plateia aqui, todo mundo. Todo mundo ouve? Sim. Gente, isso é sério. Não é bobeira, não. É que a gente não faz reflexão. Todo mundo ouve, né? Todo mundo escuta o verbo claro. Os braços e as pernas são úteis aqui? São? E o cérebro controla tudo isso livremente? Uhum. Então não podemos perder tempo. Porque se não usarmos esse tempo com toda essa facilidade, que quando a gente perde um dedinho, fala do Lula, hein? Fala de dedinho. Quando a gente perde um dedinho, a gente percebe o quanto isso é essencial, é incrível isso. Se a gente perder o dedinho do pé, gera um desequilíbrio. E nós temos tudo isso. Né? Aí, ó, aproveita o dia corrente e faz algo melhor.
Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é sessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Não me utilizei de tudo isso de forma correta, o que pode acontecer? Vou ter que aprender, às vezes, sem os recursos que eu tenho hoje. Então, o momento de agora, ele é importantíssimo para todos nós, porque o segundo depois não pertence a nós. Não pertence a nós. Então, amanhã eu faço, quando eu aposentar eu faço, quando eu tiver dinheiro eu faço, né? Agora não sou capaz de lidar comigo mesmo e eu empurro para amanhã. É uma escolha que a gente tem que pensar seriamente. Seriamente. Né? Amanhã eu vou ter esse olhar que o irmão trouxe, né? Onde eu chamo para mim a responsabilidade de tudo que está acontecendo no mundo. Eu não vou conseguir resolver o mundo, mas só de eu compreender que eu sou sim responsável dentro de toda essa engrenagem, já é uma grande mudança. Eu passo de julgar fora e trago a responsabilidade para mim. Né? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E depois levai a palavra divina. Eu vou ter que parar aqui, porque a gente não chegou ainda nem no bom espírita. Mas fica para a próxima. Pessoal, é assim. Nós estamos dentro de uma casa e que vem fazendo um trabalho para propiciar a todos que aqui adentram a oportunidade do conhecimento, tá? Nós estamos aí num processo de trazer cursos excelentes, já iniciou, a Federação Espírita, ela está atuando aqui dentro do educandário, né? Então todos nós estamos sendo convidados ao aprendizado. A casa também tem a oportunidade para que todos possam exercer o trabalho edificante, né? Inclusive nós somos uma casa que acolhemos crianças, né? Quando a gente fala crianças em vulnerabilidade, não é mais para nós como espíritos pensar apenas nas questões materiais, porque quando a gente fala em vulnerabilidade a gente pensa, já pensa na criança lá da favela que não tem isso, não tem aquilo. Às vezes o nosso filho dentro do nosso lar, que tem tudo o que ele deseja, ele está mais vulnerável do que a criança na favela. Nós estamos aqui toda segunda-feira, todo sábado de manhã com a evangelização infantil. São pouquíssimas as crianças que vêm. Nós temos que compreender que nós ainda somos espíritos extremamente vulneráveis. E que o Espiritismo vem trazer essa consciência para nós, né? Que nós precisamos, aqui falou, estar em núcleos que nos tragam conhecimento, que nos tragam oportunidade de sermos nós mesmos e de nos conhecermos e nos melhorarmos, que traga a oportunidade de eu fazer esse trabalho edificante, que não é para o próximo, é para comigo mesmo. Então, infelizmente a gente não vai chegar até o final. Falei que o J. tudo eu acho que é importante e acabo botando coisa arada lá, né? Mas assim, ao longo do texto, a gente iria ver, né, a necessidade de nós nos unirmos para que o núcleo seja forte. Porque poucos trabalhando sozinhos, se sobrecarregando, é difícil. Não? Inclusive, Emmanuel traz para nós, né? Venha auxiliar naquilo que você pode, seja para acolher uma criança, seja para acolher um irmão que está precisando de uma boa palavra, seja para carregar
um lixo e fazer a limpeza da casa. Qualquer trabalho é edificante. Não existe trabalho melhor do que o outro, desde que ele seja feito com consciência e com alegria. Saber por que está aqui. Né? Porque também nós vimos para um trabalho sem saber por quê. Por que eu estou aqui? Eu venho aqui porque o outro precisa, já não sabe por que está aqui. Jesus não nos convida para o trabalho porque o outro precisa, gente. Ele nos convida ao trabalho porque nós precisamos. É muito diferente. E eu só vou aprender a amar o meu próximo se eu me amar. E se eu não fizer o movimento que eu preciso para ser melhor, eu não vou achar amor no mundo. Eu não vou. Nós vamos continuar nessa guerra de orgulho, de vaidade, né? de julgamento, de agressão. Né? Então a gente precisa fazer o movimento. E é isso que o texto, né, até o final, iria trazer para nós. Né? O que é ser espírita? Ser espírita é tomar consciência de que eu sou um espírito num processo de evolução, necessitado de utilizar a minha vontade, que é um patrimônio meu, né? Que é uma das minhas faculdades, a minha vontade de ser melhor e contribuir com a sociedade que vai me receber numa própria encarnação. Porque ainda nós temos aquele pensamento, eu já estou velha, não vou ver esse mundo mudar. Vai sim. Vai sim. E vai colher tudo aquilo que está plantando. Então vamos pensar, procurem aí a ter conhecimento do que a casa oferece, né? E vão ser muito bem-vindos. Tá bem? É isso. Obrigada. Boas reflexões para nós, né? Que possamos assimilar com serenidade e levar conosco acima de tudo, né? Porque colocar em prática aquilo que pudermos. Então, nesse clima de reflexão, de harmonia, vamos fazer agora nossa fluidoterapia. Bom dia a todos. Passe é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo proveito dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos, nos aquietar, buscar nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas energias, vamos vibrar, vamos buscar levá-las para fora do ambiente dessa sala. Vibremos inicialmente aqui pela nossa casa Bezerra de Menezes, por todos que aqui trabalham, todos os voluntários, todos que aqui frequentam, pelo educandário, todas as crianças que aqui frequentam também. E agora vamos vibrar pelos nossos lares. Visualizemos os nossos lares.
envolto com essas energias do bem, passando por cada um dos cômodos, para que essas energias atinjam todos aqueles que ali se encontram, nossos familiares. Vibremos também por nosso local de trabalho, ou estudo, por nossos colegas, por todos aqueles com os quais convivamos. Vibremos pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, o bairro que vivemos. Pela nossa cidade, Sorocaba, pelo nosso país, por todos os governantes e administradores, e especialmente nesse momento que estamos vivendo, vibremos por todos os políticos, recém-eleitos e aqueles também que não foram eleitos. Vibremos pela paz, pela busca de harmonia, aceitação, pela diminuição do ódio, do rancor, a busca do amor. E vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto com essas energias do bem, para que elas possam atingir a todos aqueles que mais necessitam. Vibremos por pessoas em hospitais, buscando a cura, enfermos. Vibremos por pessoas em situações de fome, extrema pobreza, por pessoas em situações de guerra, conflito, por idosos abandonados em asilos, por crianças em orfanatos, para que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam. E agora pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que tudo aquilo que recebemos possamos avaliar, internalizar, usar para o nosso aprendizado, para que tenhamos cada vez mais, acima de tudo, sabedoria, paciência, para tomarmos as nossas decisões nos nossos dia a dias e aproveitarmos cada minuto, cada instante. Acompanhados sempre das mãos amorosas de Jesus e abençoados pelas mãos de Deus. Que assim seja. Agora nós vamos dar início então ao nosso passe individual. Lembrando que nosso brechota funciona todos os dias, exceto no domingo, né? Também nós temos o Evangelho presencial que está acontecendo todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Então basta comparecer, é o estudo do Evangelho, basta comparecer e participar. Não precisa nenhum preparo especial. Aos sábados, também nós temos, além do curso, né, que a Viviane comentou já, que acontece na parte da manhã, logo em seguida, na parte da tarde, no período da tarde, nós temos o acolhimento fraterno. Tá? Tem o Evangelho também que é feito, mas também tem, né, logo em seguida, o acolhimento e as palavras que são, né, cada um pode receber conforme esteja necessitando. E também tem a evangelização infantil que ocorre de manhã, né? A evangelização infantil, inclusive, foi colocada no sábado de manhã, no horário simultâneo à atividade de estudo,
justamente para facilitar para os pais virem, trazer as crianças e participar da atividade. Bom, então quem tem criança pode vir e trazer que nós damos conta. Até dessas maiorzinhas aí pode trazer, viu? Então que tenhamos todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Quem for tomar o passe individual, peço que aguarde nas poltronas, que nós vamos chamando aí os números, né, conforme nós temos os passes. Obrigada.